Oi, pessoal, vocês estão ouvindo Clareando a Mente. Aqui quem falam são suas psicólogas Ingrid E Letícia, e esse é o 5º episódio do podcast que traz um pouquinho da luz da psicologia para o seu dia a dia. você já conheceu uma pessoa que parece que ela vive sob padrões muito inflexíveis? Como se Ela vivesse com base em regras, conceitos, ideias específicas que parece que só ela tem. É tipo isso? ou você, essa pessoa também pode ser. Acho que a gente vai falar um pouquinho de mim aqui, inclusive. Eu acho muito difícil hoje em dia uma pessoa não se ver dessa forma hoje, né? Acho que padrões inflexíveis é algo que está tão incrustado no nosso ser, assim, na nossa vivência, que certamente todo mundo vai se identificar, pelo menos com um pouquinho, né? Muitas vezes você não tem exatamente o esquema de padrões inflexíveis, mas você tem alguma regrinha que te leva àquele padrão. Hoje, obviamente, a gente vai entrar um pouco mais nos esquemas dos padrões inflexíveis, que vai trazer um pouquinho desses conceitos, dessas regras, deixar um pouquinho claro de como isso acontece. Só que a gente vai fazer isso com um estudo de caso. Amo! De quem, de quem, de quem? Não, calma, não é de nenhum de vocês, mas vocês podem se identificar com isso por aqui, né? A gente vai trazer um pouquinho do que é a personagem Mônica Geller de Friends, que, enfim, né? A minha personagem favorita, por que será? Por que será? Deixamos ela aqui, inclusive, para fazer parte da nossa mesa Ela trouxe hoje. até a decoração da Mônica. Porque Mônica é essa pessoa, né? Mônica é a pessoa que exprime uma das características principais dos padrões inflexíveis. E aí, através de alguns recortes, né, do seriado, de alguns episódios, a gente vai comentar um pouquinho o que seriam esses padrões inflexíveis e, principalmente no final, como que a gente pode dar um contorno aí da psicologia para melhorar o seu padrão inflexível. Pronto, então o padrão inflexível é uma crença de que que o seu valor pessoal está ligado a esses padrões. Então é como se você tivesse estabelecido critérios muito rigorosos para você alcançar. E se você não alcançar esses critérios, isso vai dizer alguma coisa sobre você. Da mesma forma, se você alcançar esses critérios, isso também vai dizer algo sobre você. Então você vai medir o seu valor através desses critérios rígidos e altíssimos, que são os padrões inflexíveis. Isso. Só que assim, né? De onde vem? Onde nascem? Como, né? Globo Repórter dos Sexta-feira do padrões. Globo Repórter. Exato, assim. O que acontece, né? Essa exigência, essas regras, essas crenças e esses conceitos que acabam sendo repetidos na vida desde a infância, vão se formando e vão começando a alterar a nossa forma de funcionamento. E é isso que acontece com as pessoas que desenvolvem o esquema de padrões inflexíveis, né? Elas vão ter ali uma ideia, uma exigência que vem de alguém de fora. Então, muitas vezes é o ambiente que é muito invalidante nesse sentido e que acaba passando para a criança a ideia de que você só vai ser amada, você só vai ser querida se você atingir esse padrão. E aí, uma vez que você não atinge esse padrão, que você tem dificuldade, inclusive, em conseguir atingir esse padrão, você começa a sofrer por isso. Isso é que são os esquemas, né? Os esquemas iniciais desadaptativos e os padrões inflexíveis é apenas um desses esquemas, né? Eles têm essa característica mesmo de deixar na nossa mente a ideia, o conceito sobre algo que a gente sofreu lá na infância e que esse sofrimento ele vai depender também das necessidades básicas que a gente tem, como é que a gente encarou essas necessidades básicas, né? Então, os esquemas, eles só vão ser formados se alguma necessidade básica ou várias não forem supridas, mas não é só isso. É que dependendo do temperamento que a gente tem, é mais fácil a gente formar um esquema do que outro. É uma receita interessante, né? Então, a gente sabe que todo mundo tem necessidades básicas, né? Necessidades emocionais que são indispensáveis para o desenvolvimento de um emocional saudável, né? Então, se falta alguma coisa lá no início, seja porque seus pais tiveram intenção ou não, e a maioria das vezes não tem, né? Então, são vivências que você tem na sua infância, porque assim, o que é que acontece? Cada pessoa tem uma necessidade. Então, vamos dizer, é uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes,
quando a gente está falando sobre relacionamento com os pais, é que os pais, eles nunca vão saber exatamente a quantidade de afeto, de amor, de limite Que cada filho que precisa, né? cada um precisa, Afinal exatamente. de contas, nós temos temperamentos diferentes e o temperamento vai dando um pouco o tom disso. Por exemplo, como eu sou melancólica, eu sempre digo, a minha necessidade de afeto, de carinho, de atenção é muito maior do que a minha necessidade de espontaneidade e lazer. Tanto que isso é uma dificuldade que eu tenho com os meus filhos, assim, eles precisam de espontaneidade, eles precisam disso, até porque eles têm um temperamento quente, todos dois, então a necessidade de espontaneidade e lazer deles é mais alta, né? Eles são possivelmente colérico e sanguíneo, então assim, eu vejo claramente isso, só que como para mim espontaneidade e lazer nunca foi uma necessidade muito grande, eu fico achando que para eles também não, que tá tudo bem fazer só aquilo, só que não. Então eu tenho que muitas vezes sair de mim para conseguir contemplar aquela necessidade neles, né? E aí as necessidades básicas, que nem é o tema de hoje aqui, é, elas são um pontinho para a gente formar os esquemas. Que aí, no caso, é uma forma que você desenvolve para lidar com a falta daquela necessidade. Então, como eu Exato. estava dizendo, às vezes você vai ter 2 filhos, aí você vai dizer, não, eu criei os dois igualmente. Não faça isso. E mesmo Não se faça for, e isso. mesmo se for igualmente, não vai ser bom para os dois, porque um dos dois vai ficar faltando alguma coisa. Então, e também não tem exatamente como eu estava dizendo, não tem exatamente como a gente adivinhar qual é assim, a quantidade certa daquilo que aquela pessoa precisa. Ninguém nunca vai acertar. Então, sempre vai ficar faltando alguma coisa. E aí, como é que eu vou lidar com essa falta? Aí é onde começam a entrar os esquemas. Que podem ser, como a gente estava falando, 18, né? Tem 18 tipos de esquema, são 18 formas diferentes de lidar com aquilo, e além de ter os 18 esquemas, a gente tem as estratégias compensatórias que os esquemas utilizam, e cada esquema vai ali utilizar daquelas 3 estratégias que são a evitação, a compensação e a compensação ou hipercompensação, né? E a paralisia ou resignação. Então, essas são formas de lidar que, na verdade, elas estão ali tentando esconder o sofrimento que o esquema traz, né? Então, cada esquema, inclusive o esquema de padrões inflexíveis, traz sofrimentos. E a gente precisa entender que quando a gente traz as características como a pessoa tem dificuldade de relaxar, então imagina aí, né? E eu vou dizer isso, eu comecei por essa característica porque essa é uma característica muito minha. Há 2 anos atrás, meu marido me deu um presente de aniversário. Que eu um dia no spa. É exatamente isso. Escutem essa história. As pessoas em volta já percebem que a menina tá precisando relaxar. O que eu vou dar pra ainda? Acho que ela tava precisando de um dia no spa. Não, é o que é que ele fez, né? Ele comprou 2 presentes e um desses presentes eram 4 horas no spa que eu podia utilizar durante um ano. Porque ele falou assim, eu comprei desse jeito, porque eu sei que a gente não tem tempo suficiente para você usar tudo de uma vez, e você vai usando aí aos pouquinhos. E eu falei, tá, beleza. Quando faltavam 2 meses para vencer meu presente. 10 meses depois do presente. Faltavam 2 meses para vencer o presente. Eu marquei a minha primeira ida. E eu fui. E assim, admiro quem gosta e quem se sente relaxado ali, mas não deu. Não acredito, Entendeu? Ingrid. Não deu. Juro, não deu. Não consegui de jeito nenhum. Dá logo um siricupica. Não, assim, eu marquei de hora em hora. Eu marquei 1 hora, outro dia eu marquei outra hora. Quando foi no segundo dia, eu falei assim, 1 hora é demais, entendeu? Tipo assim, cadê meu livro? Coisa pra fazer em casa. Minha cabeça já estava 1000 por hora. E essa é a característica da pessoa que tem padrões inflexíveis, né? A cabeça dela funciona a 1000 por hora. Sim. E ela precisa dar uma direção para aquilo ali. Ela precisa fazer algo com aquilo que está funcionando. Só que o que é que acontece muitas vezes? Como uma das estratégias que as pessoas utilizam para reduzir esse sofrimento é a paralisia, às vezes a pessoa que tem padrões inflexíveis, ela acaba se tornando procrastinadora. Que é aquela coisa do perfeccionista, né? Que não consegue fazer as coisas. Exato. Quer fazer demais, sabe que tem que fazer demais, ou acha que tem que fazer demais, e aí acaba não fazendo nada, né? Acaba realmente não tendo essa direção de fazer nada. Então, uma das características é essa, é a pessoa que não relaxa e não se diverte. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, tu se diverte com o quê? Eu sempre digo, tipo, um seriado, lendo livro, tomando um vinho com meu esposo, conversando com amigos. Isso pra mim já é uma diversão, entendeu? Mas aí entra também a questão do temperamento, o peso do meu temperamento, porque por ser melancólica, a minha tendência é muito mais essa mesmo, de gostar desse estilo de coisa, né? É um pouco diferente.
Os coléricos tendem a ir, por exemplo, mais pro esporte, mais pra coisa radical, né? Exatamente. E aí é isso. Então, uma das características é essa, mas também é aquela pessoa que busca perfeição em tudo que faz. Então, para ela, tem que estar num nível, né, exagerado. Eu tenho uma paciente, eu vou já começar dando característica assim, né? Que ela disse uma vez para mim que ela aprendeu tanto que ela tinha que ser perfeita. Isso vinha até quando ela, na infância, a mãe dela ia prender o cabelo dela e ela dizia, tipo assim, não pode estar um fio fora. Uhum. Então, tem certas coisas que ou a gente flexibiliza ou a gente vai entrar no esquema de padrões inflexíveis, né? Outra característica também são pessoas que tendem a não ter tantos vínculos. Então, passa a não ter relacionamento, demora a ter um certo relacionamento que seja duradouro, a você conseguir se vincular a alguém. Eu me lembro de ter tido um relacionamento que durou 3 meses, assim, porque eu não conseguia me vincular à pessoa. E sabe aquela pessoa que você diz assim, meu Deus, se pedisse, vai buscar a lua para mim. Mas eu não consegui me vincular àquela pessoa, entende? Então, muitas vezes o relacionamento ele aparece como algo muito difícil. E Mônica é muito essa pessoa, Sim. né? Na primeira temporada, ela tem assim, nos primeiros episódios, ela tem uns 5, 6 que ela sai. Inclusive, um cara bem mais novo que ela, de 16 anos, que ela descobre depois, que estava no high school ainda. Mas que ela tenta ali o tempo inteiro, mas ela não consegue se vincular, porque ela nunca acha ninguém à altura. Exatamente. E é outra coisa interessante. Quando você se relaciona, e você tem o esquema de padrões inflexíveis, e você se relaciona com uma pessoa que na sua visão, é um pouco mais relaxada, então aquela pessoa é preguiçosa. Entendeu? Aquela pessoa não faz nada. Isso, exatamente. A pessoa escuta muitas queixas dos maridos, né? Aham. Tipo, caramba, eu não posso me sentar no sofá, que ela já vem reclamar. Eu não posso, tipo assim, num momento de descanso, que também Sim, sim. é lícito, enfim, é bom que se faça, né? Mas como ela nunca pode descansar, né? Então ela fica se incomodando quando vê a outra pessoa descansando. Não, você também tem que trabalhar, Exato. né? Até porque a crença central, que pra gente que trabalha muito com essa parte das terapias contextuais, né? A crença central é como se fosse ali o núcleo dos teus pensamentos, aquela verdade universal para você. E a verdade universal para a pessoa que tem padrões inflexíveis é justamente o desempenho impecável. Então, como que eu vou estar do lado de uma pessoa que não tem esse desempenho? Que não tá produzindo sempre, né? Exato, Ou exato. então que não faz as coisas perfeitamente como eu faço. Então, tipo, vai dobrar as roupas, tem que dobrar as roupas perfeitamente. Se não estiver dobrado do jeito que eu quero, que às vezes é um padrão que a pessoa É impõe. próprio. E Isso. nem é tipo, o melhor jeito de dobrar a roupa. Não, é o jeito que eu quero que se Que dobrem se as dobra a roupas. roupa, exato. Então, fica muito. A pessoa que tem os padrões se sente muito frustrada em relação a isso. Uhum. E a pessoa que está lidando com, né, no caso, cônjuge, companheiro, enfim, se sente extremamente cobrado. E Isso. se sente insuficiente, né? Porque parece que nada que ela faz é suficiente, né? Que é Mas exatamente o ponto, né? essa é a regrinha, né? A gente sabe que a crença nuclear é aquela coisa do desempenho impecável. A crença intermediária, que é aquela regrinha básica, é justamente essa daí que você estava falando. Nunca vai estar bom o suficiente. Mesmo que eu faça assim, se eu fizer assado, é que vai estar bom. Sim. Se eu fizer do jeito que um dia me disseram que era para fazer, aí é que vai estar bom, né? Então a pessoa tem a crença nuclear ela é amarrada por essa crença intermediária de que ela tem que fazer de uma maneira X e quem tá do lado dela também. Sim, aí a autocrítica vai para o espaço, né? Altíssimo. Exato. Inclusive, esses dias eu até postei no Instagram um carrossel, tem uma Rochelle morando na sua cabeça. Eu amei, Que é amei. a Rochelle, que é a mãe do Chris, né? Todo mundo odeia o Chris. Ela tá com um rolo, assim, tipo, batendo na pessoa, porque... Pronto, a mãe do Chris é uma mãe que geraria padrões inflexíveis, né? Exato, exatamente. E eu acho que o Chris, ele só não tem esses padrões inflexíveis, talvez pelo temperamento e pelo jeito dele de lidar com a situação. Mas quem pode ter é Tônia e Drew, né? Que são os outros filhos. Isso, exato. A Tônia, ela tem muito voltado para a questão do status. Sim. Né? Quando ela vai pro salão com a mãe, ela quer parecer de um jeito, ela quer ser... Então, Sim. a Rochelle acaba desenvolvendo nos outros filhos.
E o próprio Julius também, ele tem um padrão inflexível para a questão do emprego, E o consumo, né? Você está consumo. gastando 83 centavos de energia. Exato. E aí, assim, então, quando é que a gente começa a perceber que esse esquema está ativado, né? A gente percebe que a pessoa ela é muito bem-sucedida. Então, hoje em dia, se a gente for parar para prestar atenção e fazer uma limpa no Instagram, a gente vai ver que tem um monte dessas pessoas que estão ali com, assim, um alto nível de desempenho, um sucesso muito grande e que, na verdade, elas têm por trás desse sucesso padrões inflexíveis, Sim. né? É uma característica, são pessoas bem-sucedidas, porque elas vão até o fim, entendeu? Até eu conseguir aquilo que eu acho que é para eu conseguir. Sim, sendo que o custo disso às vezes é muito alto, né? Tem o burnout, Exato. tem você se envolver numa coisa que não tem nada a ver com a sua você. vida. Né? Você se vê lá na frente às vezes, nossa, super bem sucedida, sim, mas Será que só era para isso, eu estar aqui? entendeu? E é só isso O muitas significado da vezes. sua vida é o quê? Exato. É só ter sucesso? Então, às vezes, você tá numa necessidade de afeto, de aceitação, de empatia tão grande que você acha que vai alcançar aquilo através do sucesso. Aí você chega lá no topo, aí você olha e faz, caramba, ninguém me ama de verdade, Mas né? por quê? Porque você direcionou o sucesso e a satisfação para uma coisa material e não necessariamente o sucesso e a satisfação vão vir dessa coisa material. Tem uma analogia que o Fulton Sheen faz que eu acho sensacional, que é a analogia do contentamento com a peneira. Os padrões inflexíveis, eles são como se fossem uma peneira, né? Eles estão na gente como se fosse uma peneira. E o que é, porque eu entendo a peneira como sendo assim, por onde a gente vai, por onde passam as coisas na nossa vida e o que é que fica, né? Uhum. Só que o que é que acontece? O que vai ficar ali vai estar relacionado ao padrão inflexível. Uhum. E as pessoas, de modo geral, todo mundo tem sua peneirinha. De modo geral, as pessoas vão deixar passar coisas por essa peneira, só que elas querem reter coisa na peneira. E elas acham que o contentamento e a satisfação vem de acordo com a quantidade de coisas que eu retenho na peneira. E não, Uhum. vem de acordo com a quantidade de coisas que, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, eu deveria reter. O que eu tenho que reter é diferente do que Letícia tem que reter. Porque somos pessoas diferentes. Por mais que a gente tenha 2 filhos, sejamos casadas, tenhamos valores parecidos, a gente é psicóloga, atende no mesmo canto. Por mais que a gente tenha. Parece a mesma pessoa. A gente tem a mesma persona. Por mais que a gente seja muito parecida, a gente é diferente. Então, Demais, o quanto Letícia tenta colocar na peneira dela não é o quanto eu tenho que colocar na minha, né? E aí eu não tenho que estar contente pelo que eu teria igual a Letícia. Eu tenho que estar contente pelo que eu teria por eu saber. Eu tenho que saber o que é que tem na minha peneira para eu realmente ficar contente, né? Aí esse negócio de saber o que é que realmente é onde você começa a identificar as suas necessidades emocionais. Isso. Então, qual é o ponto central da questão dos padrões inflexíveis? É você saber por que eles estão ali. Porque se eu sei o que foi que faltou para eu tentar hipercompensar com esses padrões, eu posso encontrar um meio de suprir aquilo que eu realmente preciso. Né? Exato. Então, por exemplo, Mônica, né? Para ela faltou afeto, faltou aceitação, né? Isso. Faltou ela chegar em casa e ela saber que tinha alguém esperando por ela, dizendo que a amava, dizendo que aceitava ela do jeito que ela era. Mônica é Entendeu? aquela pessoa que possivelmente quando se formou tinha lá a faixinha, não fez mais do que a sua obrigação, entendeu? Sim. Que é muito característico dos padrões inflexíveis. É aquela pessoa que só era validada pelas obrigações que tinha, então ela acha que a vida dela é baseada em obrigações. Sim. Ela acha que tudo ela tem que fazer, tudo ela tem que dar conta, e ela tem que dar conta da forma mais perfeita possível. E aí eu sempre gosto de abrir um parêntese quando eu vou explicar isso até para os pacientes, assim, existe uma diferença entre o perfeccionismo e o ser perfeito. A gente precisa buscar uma perfeição naquilo que a gente faz. Quando a gente está realizando algo, a gente precisa tentar realizar da melhor maneira possível. Isso é que vai, inclusive, dar a nossa característica, né? Da gente tentar ser o melhor possível. Só que o que acontece com as pessoas dos padrões inflexíveis é que elas vão tender a fazer o perfeito pelo perfeito. Elas não sabem o porquê Exatamente, elas a estão fazendo motivação que aquilo. está por trás Exato. daquela busca, né? E outra, elas não conseguem aproveitar o sucesso que elas fazem. Porque elas estão sempre em busca de mais. É como se elas estivessem vazia mesmo. Tem a característica de um self vazio, o padrões inflexíveis. Porque o self dele
é, na verdade, o outro. É o que a minha mãe dizia que era o melhor, o que fulano ou aquele professor ou aquela pessoa dizia que era o melhor para mim. Porque, querendo ou não, é isso que acontece no nosso desenvolvimento, né? Na nossa infância. A gente vai Exato. balizar o nosso valor pela forma como as pessoas dão esse valor. Só que aí né? você bem disse, né? Isso acontece na nossa infância. Vai chegar uma hora que isso precisa ser desmembrado, né? Como a gente costuma brincar, tem que cortar esse cordão umbilical aí em Sim. algum momento da vida. Porque senão você vai ficar sempre insatisfeita, por mais que você faça demais. E é engraçado, porque geralmente são aquelas pacientes que chegam com um sintoma específico, que é o sintoma de quê? De cansaço. Uhum. Tô cansada, semana que vem tô cansada, na próxima semana é um cansaço que eu não sei o que é que eu faço com esse... Deixa eu contar uma história. Só para, né, criatura? Eu fui na endocrinologista exatamente com essa questão. Eu tô morta, eu preciso de uma suplementação. Tem alguma Uhum. coisa errada com o meus exames de sangue. Eu quero fazer todo um check-up. Uhum. Eu fui numa endocrinologista caríssima. Não, porque ela vai dar um jeito no meu cansaço. Tem que dar. Aí eu cheguei e contei pra ela, né, tudo e tal. Uhum. Aí ela fez. Aí eu falei assim, e aí? Aí ela fez, minha filha, também com essa vida que você leva, não tem como você não ficar cansada, Você queria não. o quê, né? Aí eu fiquei, mas não tem nenhum remédio. Não tem nada que... Não, é você dormir, entendeu? É igual aquele meme que saiu no Instagram, esses dias apareceu pra mim, que é um cara que ele sempre faz dois personagens, ele e a mulher. E aí ele tava fazendo a mulher e o médico. E aí ela chegou no médico, olha, porque eu tô muito estressada. Eu disse, olha, pra senhora reduzir o estresse, a senhora vai ter que se estressar menos. Sim, mas o que é? E aí ela pergunta várias vezes, não, a senhora tem que se estressar menos. Não tem como, meu filho, entendeu? Com essa vida que eu tenho, não tem como. Sim. Então, às vezes, o padrões inflexíveis é exatamente essa pessoa. Isso não necessariamente tem a ver com a produtividade. Tipo assim, vamos supor, eu tenho padrões inflexíveis e nos meus padrões inflexíveis eu tenho que trabalhar muitas horas para atingir aquela coisa Aquele que eu quero padrão. alcançar. Tipo, sei lá, um faturamento X na minha empresa. Uhum. Então eu tenho que trabalhar tantas horas. Não necessariamente. Sim. Às vezes você não precisaria se desgastar tanto para alcançar certas coisas que você está procurando, mas você insiste naquilo porque você acha que é assim que você vai alcançar, porque os seus padrões inflexíveis dizem que quem trabalha muito Sim, consegue tal é coisa, exatamente a entendeu? regra. Se eu trabalhar muito, eu vou chegar lá. Acontece que quando eu chego lá, ainda não é suficiente. A insatisfação ainda existe. E eu vou sempre procurar alguma coisa para estar insatisfeita, né? E isso vem muito do nosso histórico. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo lá atrás, né? Minha mãe trabalhava muito e geralmente minha mãe me deixava na escola de manhã. Eu sempre estudei de manhã, o que abre um parêntese para mim foi muito bom, porque hoje em dia isso reforçou o meu ser matutino, então é muito bom. Mas enfim, minha mãe me deixava na escola e da escola eu ia para casa da minha tia-avó, que era na frente da escola. E aí o fato de ir para casa dela era justamente porque era muito ruim para minha mãe ainda ter que voltar, ela ia voltar para trabalhar de tarde, e a minha tia dava esse suporte, né? Ela, além de ser minha tia-avó, ela era diretora da escola. Então eu voltava para casa dela e ela era essa pessoa que ia me ajudar a fazer as tarefinhas desde quando eu tinha 2 anos e meio, porque eu entrei no Jardim 1 quando eu tinha 2 anos e meio. O que hoje é Infantil 1, né? Não, hoje é Infantil 2, é isso. Infantil 2, eu não sei se tem Infantil 3, mas talvez até esse. Porque Álvaro tá no Infantil 2, ele tem 1 ano e 10 meses. Ah, então é Infantil 3. Deve ser Infantil 3, porque eu acompanhei a galerinha que tinha 3 anos. Uhum. Então era o Jardim 1, que é o equivalente hoje a Infantil 3, né? E aí eu lembro que eu entrei, eu tinha 2 anos e meio, eu peguei a turma andando já, mas eu dava conta, tipo assim, eu conseguia dar conta do negócio. Só que minha tia, ela percebia tanto que eu dava conta do negócio que ela foi me levando no nível, assim, escalonar, entendeu? Exponencial. Tipo, alguém tinha que lembrar ela que você não era funcionária da escola, Isso. né? Que você era só um estudante. Eu era de infantil. Mas assim, eu não reclamo, porque no fim das contas me trouxe algo positivo. É o que eu digo. Os padrões inflexíveis, eles têm uma característica positiva. Se não tivesse nada de bom, não existia. Não existia. Então, Exato. o que reforça? Tudo na psicologia é isso. Sempre tem um ganho secundário que faz com que aquela coisa se perpetue. E o esquema, ele busca se perpetuar. Então, tem que ter uma coisinha ali que seja boa. Tem. No padrões inflexíveis, tem até uma coisinha que faz com que o esquema se mantenha, que é bem característicazinha. Mas
O que eu digo é que tem um ganho secundário, além disso que faz o esquema se manter, que é o ganho de eu tô aprendendo, é legal, eu sou uma criança que se desenvolve rápido, então isso era bom, né? E eu tentei crescer com isso. Mas essa minha tia, ela foi a pessoa que me alfabetizou nas férias. Então eu não tava com aula, eu ia pra casa dela para ser alfabetizada. Quando eu cheguei na escola na alfabetização, eu já sabia ler e escrever. Quando eu cheguei na primeira série, a escola que a gente estudava era uma escola que cantava hinos. Todo dia a gente cantava hino. Então, durante o ano como um todo, tinha um hino nacional para cantar. E aí eu aprendi o hino nacional nas férias, mas não só. Por quê? Tinham períodos específicos que a gente cantava outros hinos. O hino da bandeira, o hino da independência. Seríssimo! Eu sei todos até hoje. Se me parassem na rua, eu não seria o meme que não saberia cantar o hino. Tu ia ganhar os Tá vendo prêmios, que é né, bom? que o povo dá pra quem sabe. Tá vendo como é bom? Até o hino da bandeira, que é super desconhecido. Então, eu não faço a mínima ideia, Pois é. inclusive. Procurem aí. Mas enfim. E aí minha tia foi essa pessoa, só que isso tinha muito custo, né? Que é a questão, quais são os custos para ter o padrão inflexível? Cada idade vai ter o seu custo. Então, quando eu comecei a fazer tarefinha mesmo, que tinha cabeçalho, que eu tinha que colocar lá, né? Nome, escola, tarará. Quando eu comecei a fazer isso, eu já fazia caligrafia, porque a minha tia também me colocava para fazer caligrafia. E aí, eu escrevia, e quando eu começava a escrever e ela via que estava feio, ela dizia, arranca a folha para fazer de novo. Arranca a folha pra... E eu perdi as contas de quantas folhas de caderno eu arranquei quando eu era novinha por causa disso. Então, borrou muito, porque errou muito a conta de matemática, a folha já tá toda borrada, arranca para fazer de novo. E eu me peguei na adolescência fazendo a mesma coisa, tipo, sem ter ela, mas a voz internalizada tava aqui, né? Oxe, Arranca a o que eu folha. tenho de paciente que é concurseira, que arranca as folhas, que faz aqueles resuminhos, Aham, que separa tudo com aquelas fitinhas de organização, o que sim, não é um problema, mas que sim. é também um sintoma, né, dos padrões inflexíveis. Total, eu faço isso, eu tenho tudo, assim, Você vai na clínica lá, e aí você pega um livro, aí tá, tipo assim, do lado do livro tem um bocado daquelas etiquetazinhas que as ela vai tags. botando, tipo, esse capítulo é sobre não sei o quê, esse capítulo é sobre não sei o quê. Eu Gente, é acho ótimo, ótimo. porque ela me empresta e já tá tudo separado lá. Mas eu fico imaginando o tempo que a pessoa passa, né? Então, Tipo, isso é um custo. Aí é o que eu sempre digo, tem um custo. Quando você cresce, você tem que avaliar se o custo vale a pena para você. Então, tem custos que para mim ainda valem a pena, né? A questão da organização, de fazer isso, porque eu perco um tempo aqui, mas eu ganho tempo lá na frente. Eu perco um tempo aqui, mas isso faz com que eu tenha, por exemplo, como eu tenho memória fotográfica, às vezes eu lembro aonde tá, porque eu botei a fitinha daquela cor e tava lá. Então, isso é bom para mim lá na frente, só que tem um custo. E aí, depois que a gente cresce, a gente vai avaliando o quanto vale a pena permanecer nesse padrão, né? sim. O quanto isso faz sentido ainda, porque é um nível de estresse muito alto, esses são os grandes impactos, né? Nível de estresse muito alto, dificuldade em se manter emocionalmente conectada com as pessoas. E aí chega aquela questão dos problemas físicos, né? Que é a pessoa que é o estresse, que vai gerando um problema gástrico, que vai gerando uma ansiedade maior, que vai elevando o nível de insônia, são pessoas muito preocupadas com o que tem que fazer, Sim. pessoas com crenças muito rígidas. Uma coisa muito característica é a sensação de que você nunca tá com tempo. Sim, Sempre o tempo é muito curto. exato. Porque você, vamos dizer, você tem um dia inteiro, você bota 30 dias dentro de um dia só. Aham, E engraçado é que muitas vezes você consegue fazer os 30 dias em um dia só, sim. né? E isso também é uma coisa que reforça, né? Mas aí sempre vai naquela, né? Qual é o custo disso? Que é onde entra também a Exato. necessidade de limite e a necessidade de lazer. Que é o que mais falta para as pessoas que têm padrões inflexíveis, né? As pessoas que desenvolvem os padrões inflexíveis, na verdade, elas tiveram lá atrás falta de espontaneidade e lazer, então são aquelas pessoas que brincaram menos, as crianças que eu até brincava bastante, isso não me faltava. Mas eu acho que isso era muito equivalente, sabe? Então não era uma coisa que eu brincava mais do que estudava ou fazia mais essas coisas, não, era bem equivalente. Então, para mim nunca foi um problema, repito mais uma vez, por causa do meu temperamento. Meu temperamento não tem uma exigência tão grande de espontaneidade e lazer, né? Meu temperamento, ele tem uma exigência muito mais de segurança, então os padrões inflexíveis dão uma falsa sensação de segurança. Sim.
Porque se eu for aqui, eu vou ser uma pessoa independente, eu vou ter, né, vou Se ter eu um controlo, o valor padrão inflexível é uma forma de de controle controle, também, sim, né? sim. Então, É se um eu controle controlo as compulsivo. variáveis, né, eu Exato, fico, eu me sinto mais segura, porque eu consigo prever, né, as coisas no futuro. exato. É Então, uma tentativa mesmo de prever, só que você não prevê a insatisfação que você vai ter mesmo cumprindo aquilo ali. porque você tá sempre jogando pro futuro. Exatamente. Então, beleza, terminei aqui, qual é o próximo, né? Como é que vai ser a minha semana? Aí são também aquelas pessoas que planejam muito a semana e ela tem que sair exatamente como foi planejado. Aí também aceitar os Os imprevistos é imprevistos, uma coisa que também sim. é uma dificuldade maior. A aceitação é muito difícil para quem não tem os limites bem estabelecidos. Sim, Qualquer que seja a aceitação, né? A gente até tem um outro podcast sobre aceitação incondicional da realidade. Vale a pena vocês darem uma olhada lá, porque a gente conseguiu destrinchar bem isso daí, mas a aceitação, a falta de aceitação é muito recorrente em quem não tem limite estabelecido, porque a pessoa ela não sabe até onde ela pode ir. Então, muitas vezes ela acha que pode muito ou que deve fazer muito, não coloca um limite até no que ela deve fazer, né? E isso faz com que ela tenda a esticar a corda o máximo possível. sim. Eu me lembro demais de uma vez que quando eu comecei a atender, eu recebi uma ligação de uma pessoa tentando marcar uma consulta comigo. Sei lá, eu devia estar com uns 6 meses de atendimento. E quando a gente começa a atender, principalmente no meu aspecto, eu vim de uma formação mais acadêmica, né? Do que de atendimento, então isso me dava uma travada, tipo assim, pera, até onde eu posso ir? Então, eu comecei a delinear muito os meus limites ali, quando eu comecei a atender. E aí, essa pessoa me ligou e disse: Olha, eu queria marcar uma consulta. E eu, super feliz, né? Tipo, mais um paciente e tal. É, não, vamos marcar. Mas, Ingrid, olha, a consulta é para o meu irmão. Aí, eu já tinha, tipo assim, fechado o horário, dado valor, feito tudo, né? Mas, Ingrid, a consulta Já é para o tava meu. contando com dinheiro na Já estava, porque psicólogo é essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai dizer que é exatamente assim. Se o paciente marcou, você já conta com aquele no final do mês. Mas o que é que acontece? Quando ela começou a dizer, olha, é para o meu irmão, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e eu preciso de alguém para cuidar dele. Aí eu falei, para tudo. E eu me lembro que eu estava no carro com a minha mãe nessa hora. E eu falei, olha, é o seguinte, eu vou te encaminhar para uma outra pessoa. A gente vai cancelar tudo que a gente falou aqui até agora. E eu vou te encaminhar para uma outra pessoa. Porque essa pessoa vai atender o teu irmão melhor do que eu. E aí, pedi para ela falar comigo no WhatsApp, encaminhei um contato de um outro profissional. E naquela hora, minha mãe olhou para mim e falou assim: Tu tá ficando doido, tu tá negando o paciente. E eu falei: Não, eu não tô negando o paciente. Mas eu nem tenho tempo suficiente para estudar o quanto esse paciente vai precisar de mim agora. Nem vou ser a pessoa que vai demandar esse tempo, porque eu não quero focar nisso na minha clínica. Não é algo que eu quero, não é algo que vai ser uma demanda que eu vou precisar me debruçar sobre. E hoje, com certeza, tem um outro profissional melhor do que eu nesse campo para ajudar esse paciente. Quando eu comecei a fazer isso, os meus padrões começaram a baixar, porque eu comecei a entender qual era o limite que eu É tinha. aí onde você supre a necessidade de limite. Exato. E aí também entra uma certa empatia, uma certa aceitação, né, de quem você Aceitação, é. exato. Então, tipo assim, eu sei o meu tamanho e eu aceito que eu sou assim. O que que poderia ser diferente? Você ter o padrão, o esquema, né, de padrões flexíveis e você dizer, não, eu vou dar conta. Eu estudo de Isso, madrugada, nem que seja, né, para exato. atender E quando essa eu era mais demanda. nova, eu era essa pessoa. Na faculdade, eu era essa pessoa. Tudo que aparece, não, eu vou fazer. Ah, não, essa pesquisa eu vou fazer. Não, vou fazer, vou dar conta, entendeu? Era sempre essa ideia. E aí chegou um momento que, não, vamos entender aqui. Outra característica comum também você está falando assim, eu vou fazer, é você também tomar as responsabilidades das outras pessoas. Então, como a pessoa de padrões inflexíveis, ela também é impaciente, ela quer que tudo aconteça do jeito dela, então, vamos supor, pedir para, sei lá, o meu colega de trabalho fazer uma planilha para mim no Uhum, Excel. Aí eu tô vendo que ele tá fazendo ali, não tá nos meus padrões inflexíveis. Aí o que é que eu aham, faço? Não, deixa que eu faço, eu resolvo. aham. Que é aquela pessoa que quando vai fazer trabalho em grupo, ela faz tudo sozinha O e tal depois do fica reclamando. não consegue delegar. Não consegue delegar. O que é que você pode delegar? Comece a perceber, a Hum, prestar atenção nisso, né? Tu estava falando disso, de você assumir uma coisa do outro, me lembrou uma característica da Mônica. Eu acho que é lá pela segunda ou terceira temporada que o Chandler diz que tá com sobrepeso e que tá precisando emagrecer, quer fazer exercício.
E aí a Mônica chama ele pra correr. E aí ele vou e tal. E aí eles vão um dia e ele volta acabado, porque a Mônica eleva o nível da corrida a nível dela, né? Padrão inflexível. E aí, domingo de manhã, Mônica lá na porta dele. E o meme clássico que aparece muitas vezes no Instagram, que é ele: não vou correr. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Tipo, ele nem é a pessoa da religião. Não vou, hoje é domingo. Mas por que você não vai? God's Day, entendeu? Tipo, me deixa, vai sozinha, não vou. E Mônica é essa pessoa, né? Ela começa a assumir a responsabilidade pelos Eu tinha um outros. amigo meu que fazia exatamente a mesma coisa comigo. Ele ia me buscar, buscava eu e outras pessoas, não era só eu. Ele enchia o carro Entendi. com... Na verdade, agora eu me lembrei, era meu marido. É porque tinha outro amigo da gente que acordava muito cedo e esse outro fazia tudo amigo isso. era o que Pegava todo mundo. comandava todos. Meu marido Entendi. dirigia, mas era ele que acordava cedo e dizia: Vamos. não, vá, que já acordou fulano, vamos embora. E levava todo mundo, a gente ia pro Entendi. vôlei Entendi. de 4 horas da manhã. Aí vê, né? É a compulsão por controle. A Mônica tinha muito isso, assim, que foi gerado nela pelo alto padrão dos pais. Sim. Ai, E aí é desculpa. onde entra a questão da necessidade, né? O que faltou pra Mônica? Como eu tava dizendo, né? Faltou afeto, faltou aceitação, Isso. faltou, como eu tava dizendo, faltou ela chegar no lugar e alguém aceitar ela do jeito que ela é. E- E aí, como ela não se aceitava porque ela não foi aceita, né, na infância, ela fica buscando formas De aceitação. o que eu posso fazer então para ser aceita? Não, então eu vou ser a melhor cozinheira. Não, a minha casa vai ser Isso. impecável. Não, meu corpo vai ser perfeito. Então todas essas, aí vão entrando os padrões, né? Então se eu alcançar isso, então quer dizer que eu vou ser aceita, eu vou ser querida. Exatamente. E assim, socialmente a gente até tem uma aceitação maior de pessoas, até porque faz todo sentido que você estabeleça esses padrões, né? Porque socialmente isso é o que é mais aceito, é o que é mais bem visto e tudo. Sendo que para a sociedade, o que importa mesmo é como você vai se relacionar com aquela pessoa que está dentro da sua casa, que é com a pessoa que você de verdade se comunica, com quem está ali perto de você. E é com aquela pessoa, e aí é onde entram relacionamentos amorosos, outros relacionamentos familiares, até mesmo você transformar relacionamentos familiares anteriores. Às vezes Sim. dá para fazer, às vezes não dá, e aí também faz parte. Mas de você ir encontrando formas de se ver como uma pessoa que aceita. E até mesmo você começar a se aceitar a partir de uma visão de ser humano. Tipo assim, Por o isso- ser humano, ele é uma pessoa que tem defeitos, ele é uma pessoa que tem um valor inestimável, né? Se eu valorizo tanto outras pessoas como seres humanos, por que que eu não vou me valorizar também? Né? O amor próprio tem, enfim, diversas críticas sobre uma certa perspectiva a respeito do amor próprio, como um certo egoísmo, mas também existe um amor próprio que é necessário para que você consiga se amar e a partir dessa aceitação desse amor próprio, você poder amar as outras pessoas, porque não tem como você dar ao outro uma coisa que você não tem. É aquilo que a gente chama de amor próprio benéfico ou modéstia no sentido total do termo. Que modéstia, na verdade, é você saber exatamente o tamanho que você é. Esse amor próprio vem disso. É aquela coisa de, hoje eu sei que eu jamais seria uma campeã olímpica de natação. Porque, primeiro, nunca treinei natação na vida. Eu fiz natação para aprender a nadar para não morrer afogada, entendeu? Então, nunca treinei natação na vida. Nunca fui a pessoa que acordou de manhã pensando em treinar natação. Nunca fiz isso. Aí, aos 34 anos, eu resolvo ser campeã olímpica de natação? Não dá. Existe um limite aqui. E eu tenho que aceitar esse limite. Por mais que talvez alguém um dia tenha dito, você vai ser boa se você for campeã olímpica de natação. Mas não tem mais como. Então, eu preciso aceitar que não existe o como na minha vida para que eu não fique correndo atrás de uma coisa que não é para mim. Que é isso que acontece muitas vezes com os padrões inflexíveis. Então, eles vão tentar a todo custo conseguir alguma coisa. O que aqui fica claro, e aí eu acho que a gente podia, né, bem fazer esse recorte da vida da Mônica no padrões inflexíveis, que é essa relação com os pais. Quando a gente fala de esquemas, a gente sempre tem que entender que a origem do esquema ela é uma origem familiar, porque vem dessa questão de um temperamento que não teve necessidades básicas supridas, junto com um ambiente invalidante. Então, no caso da Mônica, o que aconteceu com ela é que os pais dela eram muito críticos, principalmente em relação a ela. Então, essa relação fica muito clara no segundo episódio da primeira temporada.
E é ótimo quando que ela dá as referências, viu? vão e assistam. Eu não vou lembrar de todos os episódios, mas assim, alguns eu lembro. No segundo episódio da primeira temporada, a Mônica, ela tá arrumando a casa para receber os pais, a casa dela. E os amigos estão lá, como sempre, né? E ela percebe uma bolinha de papel que o Chandler deixou em cima da mesinha do telefone. E ela olha para aquilo como se fosse a pior coisa. Tipo assim, eu já limpei a casa inteira e tem esse negócio. Quem deixou essa bolinha de papel aqui? E o Chandler faz. Não fui eu, porque eu recebi um recado e aí eu fui anotar um recado para mim, bem nada a ver como as coisas dele, né? E aí a Mônica olha pra ele com uma cara de quem, tipo assim, eu vou lhe matar, né? O olho dela dizia isso, assim, ele. Mas agora eu quero morrer porque eu deixei essa bolinha aí. E ela vai lá, afofa a almofada 50 vezes a Phoebe. Mônica, você já fez isso? Não, tá, tudo bem, tipo, não vou mais nem falar. E aí as coisas vão se repetindo de uma forma pra ela tentar quebrar esse padrão inflexível nesse dia, que é o quê? A Rachel perde o anel de noivado que o Barry tinha dado pra ela dentro da lasanha que a Mônica tinha feito para os pais. E aí eles vão ter que, enfim, tirar tudo da lasanha, vão desfazer a lasanha, né? E a Mônica percebe que ela vai ter que cozinhar de novo tudo que ela já tinha feito para quando os pais dela chegarem. Quando os pais chegam, ela já tinha feito só um macarrão e um biscoitinho assim, bem normalzinho, né? E ela era uma chefe. A mãe dela começa a criticar o emprego dela. E aí diz assim: ah, fulana disse que a filha dela foi fazer gastronomia. E eu disse que você tinha um restaurante. E a mãe, mas eu não tenho um restaurante. Tipo, eu trabalho num restaurante. Não, mas é a mesma coisa. Tipo, ela não queria baixar o padrão da Mônica para os outros de fora. Mas ela também não aceitava aquilo que a Mônica fazia como algo bom. Que é outra característica comum em pais críticos, que é a comparação, né? Que é o negócio da Rochelle. Ah, o filho da fulana já é milionário e você aqui, uma desgraça. Eu até gostei, um fracasso. Aí entra uma coisa, a comparação está muito presente nos padrões inflexíveis, então é aquela pessoa que está o tempo inteiro olhando para o outro para saber se ela está melhor. Eu até gosto de aplicar aquela máxima do Jordan Peterson, né, de que vai ter sempre alguém melhor do que você, não é um problema. Esse exemplo que eu dei de tem um psicólogo que vai trabalhar esse seu ponto muito melhor do que eu. Agora, talvez tem outro psicólogo que não trabalha a ansiedade como eu trabalho, o relacionamento como eu trabalho. Eu preciso entender isso. Isso para em ser entendido, assim, obviamente você consegue compreender, mas para isso ser internalizado, de aceitar que existe alguém que é melhor do que você, que pode ser melhor do que você. Falando dessa forma, parece até óbvio, mas não é. Não é. É muito difícil, principalmente para quem tem crenças de padrões inflexíveis. Porque a pessoa ela tá sempre, sempre, sempre querendo ser a melhor. Exato. Então, você intelige, de certa forma, você compreende que existem pessoas que podem ser melhor, mas você ter a experiência de você não ser a melhor é uma coisa assim. E de tá tudo bem em não ser a melhor, gente. Assim, sim, né? Tá tudo até bem. porque não tem como. Tipo assim, sempre vai ter. Então, Sempre assim, ou vai você ter. aceita, ou você vai viver essa frustração o resto da sua vida. Exato. E aí, o que você pode fazer, que eu acho que é a dificuldade dos padrões inflexíveis, que é como eu vou ser a melhor nisso aqui que eu faço? Como eu vou fazer isso da melhor forma? Né? As pessoas estão dizia Misael, né? Como fazer da melhor forma. Como Sabe o que é Misael? Não. Meu Deus, do melhor blogueiro de João Pessoa. Você tem que conhecer. Entendi, não. Eu só, olha, espontaneidade vamos lá convidar ele para o podcast. Seria ótimo ter ele aqui. Entendi. Então, olha aí, fica, né? Façam chegar até ele. Convite aí. Né? Mas tem isso, né? Então, essa pessoa que vai ter essa dificuldade em lidar com a falha, justamente porque ela quer ser a melhor. Então, ela não consegue falhar. Falhar para ela é difícil. Esses dias eu trabalhava isso com uma paciente e eu dizia para ela: tu foi para a escola fazer o quê? Aprender. Aí tu quer chegar lá já sabendo das coisas, igual eu quando eu era pequena, que a minha tia me ensinou a ler antes. Não tem como, entendeu? Tu vai para a escola para aprender. Se tu vai para a escola para aprender, isso é um sinal de que tu pode errar. Sim. Mas essas pessoas de padrões inflexíveis não podem errar, né? Então, tem lá o episódio da Mônica que ela descobre que perde o apartamento e tava quase perdendo o apartamento porque esqueceu de pagar uma conta. E o fato dela ter esquecido foi a maior falha do mundo, assim, ela transforma aquilo num horror, né? A outra coisa que acontece também é essa questão da competitividade, como a gente estava falando, da comparação. Então, eu me comparo com o outro, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estabelecer um padrão muito rígido de ser o melhor aqui, e justamente por estabelecer esse padrão, eu não posso perder. Eu tenho pacientes que dizem, eu não aceito perder. E muitas vezes isso acontece na relação. E aí a pessoa não consegue se vincular com o marido, não consegue ter uma relação afetuosa correta,
não consegue estabelecer esse vínculo porque eu não posso perder. Mas sim, que jogo é esse que a gente não pode perder? Sim, e o perder é se vulnerabilizar, é mostrar suas Exato. fraquezas, é dizer quando você tá triste, é dizer qual coisa lhe incomodou, Isso. né? Então, é uma coisa muito difícil de se fazer, até porque não, como isso nunca existiu no desenvolvimento daquela pessoa, então como é que do nada agora vai sair da minha cabeça, né, a possibilidade de me vulnerabilizar? Por Aham. isso a importância da terapia. Esse tipo de coisa é muito difícil você perceber sozinha. Alguém tem que chegar pra você e mostrar, ó, tá vendo isso aqui que está acontecendo com você? Isso aqui pode ser um problema. Até porque, o que é que acontece com padrões inflexíveis, né? Tem dois pontos muito importantes, assim. O primeiro deles é, quando o padrão inflexível, ele se desenvolve desde lá da infância, ele vem porque você acha que o amor vai ser sempre condicional. Sim. Então, a característica dos pais é passar aquela ideia de eu só lhe amo se você isso, 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 Nossa, aquilo, mas outro. olha, isso é tão fácil de você fazer com seus filhos. Exato. Porque, tipo assim, sai daí agora, senão não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Ou então, Isso. se você fizer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Abre parênteses, ser psicóloga e mãe. É difícil, porque assim, na hora que você tenta fazer uma coisa com o menino, você faz, mas era pra eu ter feito isso? Tá Qual é a errado, né? necessidade básica Não que era eu pra tô fazer quebrando? Será que meu filho vai ser apegado corretamente a mim ou o apego aqui vai ser evitante, entendeu? Porque eu fiz isso. Vira outro padrão inflexível, outra neurose na cabeça da mãe, Se coitada. você não tiver cuidado, é meio isso. Mas eu acho que o que acaba acontecendo muito, né, nessa questão de você ter esse condicional do amor no padrão inflexível, é que a pessoa passa a fazer isso nas relações dela também. Então, ela aprende que ela só pode amar se assim, 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 assado, Perfeito. né? E aí isso é muito ruim, isso é muito... você não consegue ali, até muitas vezes, nem flexibilizar essas crenças, porque tem um afeto muito grande envolvido. E aí, muitas vezes, você só vai conseguir flexibilizar quando um outro afeto vier, que é o que acontece com a Mônica. Isso é só para terminar, né? Isso é uma grande fonte de ressentimento. Porque você coloca seus padrões muito altos em relação a outra pessoa, aquela pessoa não vai alcançar, você só vai amar ela se ela alcançar. Então, o que é que você vai guardar ali? Ressentimento, né? Isso. Porque aquela pessoa não foi como você gostaria que ela tivesse sido. Embora, muitas vezes, nossa, realmente, a forma como você esperava seria a melhor forma com que aquela pessoa poderia ser, mas na realidade ela não foi. Isso. Então, amar significa você aceitar também aqueles erros, né? E aquelas falhas. E é isso que você precisa aprender a fazer com você também. Só que o padrões inflexíveis nunca vai aceitar. Existe uma coisa que tem que vir antes da aceitação, que é a confissão humilhante de que você quer aquele padrão. Sim. Que é a confissão humilhante de que, pera, eu tava achando que eu era isso tudo. Eu tava achando que era para tentar isso tudo. A pessoa precisa primeiro ter esse entendimento, que é o que vai acontecendo com a Mônica à medida que o seriado vai passando, né? Ela, das personagens, ela é a personagem mais frustrada. Se você for olhar de fora, você pode dizer assim, nossa, a Mônica passa por várias frustrações, inclusive a frustração lá na frente de não poder ter filho, que era uma coisa que ela queria, ela é a tia mais legal, ela, enfim, né? Mas ela queria isso e não consegue, então ela vai passando por várias frustrações, só que essas frustrações, elas podem acontecer num nível exponencial para quem tem padrões inflexíveis. Sim. Então, pode ser só uma frustração ou pode ser o pior sofrimento da minha vida, porque um padrão inflexível e eu não consegui cumprir aquilo ali. Então, a ideia precisa flexibilizar, né? Que são aquelas pessoas que chegam lá na frente, aí fica mais aquela coisa lá atrás, eu não consegui fazer. É a pessoa que mora no passado. O padrão inflexível, ele mora no amor condicional. Ficou bom essa frase? O padrão inflexível mora... A pessoa que tem o padrão inflexível, ela mora no amor do passado, que é condicional. Né? Num amor condicional que foi dado no passado. Então, assim, a primeira coisa que ela precisa fazer é flexibilizar isso. E a Mônica, à medida que o seriado vai passando, cada coisa que vai acontecendo com ela, ela vai flexibilizando. No primeiro dia, a Rachel chega para morar com ela. Primeiro episódio. A Rachel é completamente diferente dela. E ela aceita que a Rachel vai morar com ela. Ali ela já começa aquela coisa de reconhecer que não é tudo aquilo, que não precisa ser tudo aquilo, né? Que tá tudo bem ela ter aquela vida mais leve, mais equilibrada, que as outras personagens têm. Mas é uma briga inicial consigo mesma para isso acontecer. A ponto de também no primeiro episódio ela chegar para o Rachel e dizer, tipo assim, a vida é isso aí mesmo, assim, life sucks, aceite isso, assim, aceite que a vida é ruim, né? E
ela vai começando a flexibilizar a partir daí, né, desse momento. E a grande flexibilização dela acontece quando ela começa a ficar com o Chandler. Porque o Chandler começa a dar para ela um amor que ela nunca teve. Ele é a pessoa que, desde o início, aparenta ter padrões muito altos no sentido do outro. Então, eu não fico com essa mulher porque ela tem um nariz grande, ela tem a cabeça grande, ela fala errado, ele sempre tem uma coisa para dizer sobre aquela mulher. Mas, na primeira vez que ele fica com a Mônica, que é quando eles viajam para Londres, ele elogia a Mônica. E os pais dela nunca a elogiaram. Então, também no Padrões Inflexíveis tem essa coisa de eu só elogio na obrigação. Eu não elogio, não tenho um elogio claro, específico sobre quem você é. E aí a validação, que é outra necessidade básica, também está lá embaixo. A pessoa tem essa necessidade de ser validada, de ser elogiada, não só pelas obrigações que ela cumpre, né? Sim. Você estava falando hoje mais cedo também que a relação onde você pode adquirir os padrões inflexíveis não necessariamente precisa ser, por exemplo, a sua mãe sendo muito crítica com você. Simplesmente o fato dela ser crítica com ela mesma já é suficiente para você meio que espelhar aquele jeito de lidar com o seu próprio eu. Uhum. No caso de Mônica, tinha as duas coisas. Tanto a mãe dela era crítica com ela, como ela era crítica com ela mesma. Porque a mãe da Mônica também era da mesma forma. Ingrid estava contando mais cedo do velório da avó da Mônica. Isso, né? Isso. No velório, o que é que acaba acontecendo, né? A mãe dela começa a criticar a avó. A mãe da Mônica critica a mãe, né? Que tinha morrido. Ai, porque ela era... sempre me criticava, sempre falava mal de mim, eu nunca estava boa o suficiente para ela. E aí a Mônica, ouvindo aquilo, só queria dizer assim, mas você é igual. E aí a Mônica, eu não lembro exatamente o que ela fala, mas ela fala alguma coisa que faz a mãe dela ter essa consciência, que é o que falta para Padrões Inflexíveis. E quando a mãe dela tem essa consciência, a mãe dela faz um elogio, mas não é a ela, é ao brinco que ela estava usando. Mas aquilo para ela já foi tipo assim, reconfortante. Para tu ver como é difícil, né? Tanto essa questão de fazer elogio, como muitas vezes também você receber. Isso. Então, é uma sacada terapêutica muito interessante, porque às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de se vulnerabilizar e dizer, eu me importo com você, eu amo você, eu me sinto assim em relação a você, mas às vezes a gente não precisa começar de uma forma, nossa, super vulnerável, mas começar com pequenas coisas, como essa coisa do brinco. Exato. Né? Então, você começar a se abrir à possibilidade de fazer elogios, de aceitar elogios. Esses dias foi muito engraçado. Uma paciente minha, quando entrou no consultório, olhou para mim e fez, menina, nossa, como você está magra. Aí eu fiz, obrigada. Aí ela ficou tipo assim, ela aceitou o elogio? Tipo, é uma coisa tão a dificuldade de difícil perceber de que se até fazer. outra pessoa pode aceitar aquilo de uma forma normal, né? Naturalmente, É que a gente aprende que a gente não pode aceitar nem presente. Não precisava. Ou então diz, entendeu? não, é porque tem uma cinta aqui me amarrando até, né? É a tal da blusinha que foi R$20, né? Sua blusa tá tão bonita, foi R$20. Então você tem essa pessoa. sempre procura, né, de alguma Se forma diminuir. descredibilizar aquilo, Isso, né? exato. Então, o fato de você aceitar os elogios com um simples obrigada, porque você fala, obrigada. Naturalmente, já é também um passo interessante, porque é muito difícil, às vezes, você só dizer obrigada. Você dizer obrigada, mas... não, mas foi porque eu me esforcei muito, ou então, foi sorte, né? Sim. Então, sempre nessa coisa de se diminuir, porque por mais que a pessoa que tem um padrão de inflexíveis, ela muitas vezes pareça maravilhosa, perfeita, ela se acha um lixo, entendeu? Então, mas aí vai depender também do tipo de padrão inflexível, né? Porque Sim. se a gente for parar para prestar atenção, existem 3 tipos. A Mônica mesmo, a gente caracterizou bastante ela aqui, e ela é o padrão inflexível muito da comparação, da compulsão por comparação. Então, a Mônica está sempre correndo atrás de algo, mas é voltado para ela, para receber esse elogio, para receber aquilo, aquele afeto, tudo que ela não teve lá atrás. Tanto é que ela desenvolve o Padrões Inflexíveis muito mais como uma repercussão de outros esquemas que ela tem de primeiro domínio, que são aqueles esquemas mais voltados para vínculo e afeto, como a questão da privação emocional que ela tem, porque ela não teve vínculo e afeto lá atrás,
né? Ela tem um olhar também voltado para a questão do fracasso. Então, ela tenta o emprego, não consegue, depois já está em outro. Tem um momento que ela está sendo garçonete de uma lanchonete no seriado. Então, assim, ela está sempre correndo atrás daquilo ali, compulsivamente, tentando dar o jeito dela na organização, no que for, mas é muito ainda como um reflexo de esquemas primários, que é o que a Sim. gente chamaria, né, esquemas de privação emocional, e também um outro esquema, De agora, defectividade. defectividade, Uhum. o de defectividade, né? Então, tem muito isso, essas pessoas acabam desenvolvendo, às vezes, o padrão de privação emocional, ou de padrões inflexíveis, porque elas têm isso como um reflexo de outros esquemas, E, né? por exemplo, o esquema de privação emocional, resumidamente, é a ideia de que as pessoas não vão entender você, ou de que você não vai contar emocionalmente com as pessoas. Então, tipo assim, eu não posso dizer como eu me sinto, ninguém vai entender o que eu tô passando, não adianta compartilhar meus problemas, porque não vai se resolver, Isso. ou então ninguém vai se importar. Esse daí tá para de privação Privação emocional. emocional. E o esquema de defectividade é a ideia de que você tem um problema, de que tem alguma coisa errada com você e por isso você não vai ser amada, querida, enfim. Eu não sou boa o suficiente e o problema é meu. O problema é porque eu não, eu Eu sou realmente eu não. defeituosa, tem alguma coisa Isso, errada eu tenho comigo. defeito em mim. Que é uma coisa que a gente escuta muito na terapia, né? Eu só Isso. posso ter algum problema, ter alguma coisa errada comigo, Só pode ser né? algo que eu tenho de ruim aqui dentro. Tem muita Sim. gente que tem realmente essa crença. Aí, tanto para lidar com a questão da privação emocional, que eu não tenho com quem contar, como eu tenho um defeito, como é que eu vou fazer para lidar com essas duas ideias? Eu vou criar padrões altíssimos, que se eu alcançar esses padrões, eu vou calar essa ideia Eu vou de calar essa que voz internalizada que está dentro de mim, que eu não sou boa o suficiente, que eu não dou que é conta, a coisa da mãe do Cris na sua cabeça, né? A Rochelle. Que a Rochelle tá lá, esculhambando você, esculhambando você. Aí o que é que você tenta fazer? Tenta subir os seus padrões, tenta dar conta das coisas, pra ver se ela se cala um pouquinho. Mas a verdade é que ela nunca vai se calar até o dia em que você se aceitar. Ou de que você até o dia em que você se veja aceita de verdade por alguém. Que é uma coisa que acontece na terapia. Isso. Ou então numa relação num casamento, Foi o que enfim. aconteceu com a Mônica. O Chandler, quando entra na vida da Mônica, ele começa a fazer isso com ela desde o momento em que ele não pede ela em casamento do jeito que ela imaginou, né? O pedido de casamento é completamente aleatório. Quando ele começa a pedir, ela faz, não, 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 tipo, eu não quero isso aqui, né? E aí, no fim das contas, ela aceita o pedido de casamento. Uma outra coisa que é muito simbólico para mim na relação deles é quando ela aceita que ela pode ser bagunçada, porque o Chandler descobre o quarto da bagunça. A casa dela é perfeita, não tem nada fora do lugar. Mas existe um quarto que ninguém consegue enxergar nada, que é da bagunça, da bagunça, da bagunça. E aí o Chandler abre esse quarto e faz ela, como a gente faz na terapia, o tal do enfrentamento, né? Ele mostra o quarto para todo mundo, ele fala para todo mundo do quarto dela de uma forma leve, tranquila, a ponto dela, no final do episódio, meio que tipo, tá, é isso mesmo, mas o quarto vai continuar aí. Então, Sim. assim, ela começa primeiramente a aceitar que, ok, tem uma bagunça dentro de mim, e eu tô tentando esconder, mascarar essa bagunça com esse padrão aqui, mas agora eu já aceito. Então, a aceitação é sempre esse primeiro passo para a gente começar a flexibilizar esses pensamentos de alto padrão, autopunitivos, autocríticos, né? E de um padrão muito mais elevado do que a gente precisaria ter. Sim, isso me lembrou de uma história de uma paciente que tinha crises fortíssimas. Nesses momentos onde ela tinha essas crises, o esposo dela estava sempre ao lado. Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Você poder se relacionar com uma pessoa que esteja ao seu lado nesses momentos de crise e que essa pessoa aceite aquilo. Tipo, você Exato. esteja ali, assim, às vezes eu nem entendo o que está acontecendo com você, mas eu estou aqui por você, o que você precisar eu faço. Sim. Entendeu? Então, isso, só de você saber que você tem esse com quem contar, que ajuda a ir suprindo essas necessidades, que são as relações curativas, né? Que é o que a gente chama de reparentalização. É você, através de outras relações, suprir aquelas faltas que estavam no início do seu desenvolvimento. Isso pode acontecer no casamento, isso pode acontecer na maternidade, como a gente estava conversando. Sim. Porque você começa a dar um contorno e um limite para a sua própria vida, aceitando que
Por mais que você tenha aquele padrão que você queira ser isso, isso, aquilo, outro, mas tem outras pessoas aqui que estão precisando de você em um certo momento e você vai ter que abrir mão daquilo para conseguir dar conta de outras coisas que talvez não estivessem no seu alto padrão, Sim. entende? E até não transformar essa maternidade num alto padrão, que eu acho que é um risco que a gente corre muito hoje com as redes sociais. Transformar essa maternidade num padrão elevadíssimo, né? Sim. Pra gente ir terminando, né? Outra coisa que é interessante é que a gente pode ouvir, então, da pessoa, tá, mas eu não tenho com quem contar. Então, tem duas possibilidades aí. Realmente, existem pessoas que não têm com quem contar, existem Sim. pessoas que são sozinhas de verdade, e aí elas podem começar a buscar ter relacionamentos começar a tentar se relacionar com outras pessoas, ou essas pessoas, elas podem buscar um relacionamento consigo mesmas através da terapia e através também da espiritualidade, que também é outro recurso que é muito interessante. Muitas pessoas, quando se veem amadas por Deus, elas também Isso. curam esses esquemas, porque percebem a presença de Deus na vida delas. A figura paterna acaba entrando como reparentalizador. Então, dependendo da figura paterna que você escolhe, aí pode ser Deus ou uma figura materna, como Nossa Senhora, algo nesse sentido, isso vai trazendo para a pessoa essa reparentalização, que pode vir da religião, pode vir de algum outro amigo, pode vir da maternidade, pode vir da terapia, quando a gente aplica ali a ideia da reparentalização limitada, né? Sim. E aí também tem outra questão, né? Sobre a pessoa chegar e dizer, ah, mas eu não tenho com quem contar. Às vezes você tem, e aí existe outro esquema que a gente pode falar em outro momento, mas que é o de isolamento social, que é onde você acredita que você não tem com quem contar, mas você tem. E aí reconhecer essas pessoas que muitas vezes estão tentando lhe ajudar, estão tentando se aproximar de você, e você não permite, porque você não acredita que aquilo é real, ou que aquela pessoa realmente tem um interesse sobre você, porque tem outros esquemas que envolvem a ideia de que você vai ser abusada, e aí não abusada só de forma mais violenta, mas de que a pessoa vai tirar um proveito de você, de que a intenção dela não é você em si, mas o que você tem a oferecer. Então, percebe como os esquemas, eles vão conversando e vão se juntando, parecem grupinhos. Sim. E divertidamente tudo doido na sua cabeça, é tipo isso. Tem muito pano pra manga, e os personagens, na verdade, que a gente escolheu a Mônica hoje, mas assim, tem muitos outros personagens que se caracterizam com esse mesmo esquema, né? Sim. A Christina Yang, do Grey's Anatomy, a própria Bailey, também do Grey's Anatomy, a Miranda, do Diabo Veste Prada. Sim, a Emily, a Emily Blunt, que faz também Emily no Diabo Veste Prada, ela também tem padrões reflexivos. É muito interessante, tem uma cena que ela tá se preparando para a semana de moda em Paris. E aí ela tá querendo emagrecer, ela já é, tipo, super magra. Aí ela faz, eu estou fazendo a dieta do queijo. Que é assim, eu fico sem comer nada, e aí quando eu sinto que eu vou desmaiar, eu como um pedaço de queijo. Aí essa é a dieta dela. Então é bem o padrão da dieta. E sendo que aí, no caso, é relacionado à beleza. O Diabo Veste Prada é um filme sensacional que trabalha muito essa questão da aceitação e dos padrões inflexíveis. Exato. É perfeito. Depois a gente pode falar em outro momento sobre isso, mas também é muito interessante. Aí também tem o Dr. House, tem a Hermione, tem a Lisa Simpson também, que é outro personagem que a gente pode a Rory do perceber. Gilmore Girls, né? Então, assim, a gente consegue conectar esses personagens com esses esquemas, e a gente espera realmente, assim, que vocês tenham ou se enxergado para realmente começar a fazer essa confissão humilhante nesse episódio aqui, né? Com a Mônica, com a vida da Mônica, que eu acho que é muito bom você, enxergando no outro, você consegue começar a perceber aquilo em você que você precisa mudar e trabalhar mais. E se você enxergou em alguém que você tá pertinho, assim, manda esse episódio pra pessoa, porque com certeza vai ajudar, né? Sim. E mais, eu acho que, assim, a gente pode começar a fazer uma série de análises de caso agora aqui no podcast, né? E aí vocês podem mandar aí personagens que vocês gostam e tal, pra gente conseguir ir ali identificando não só padrões de esquema, mas, enfim, características específicas ali que a gente pode direcionar e trabalhar aqui como um estudo de caso nos episódios. Pois tá certo, gente. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. E nos vemos no próximo episódio. É isso.